gente, o sucesso foi tanto que a gente teve que chamar a doutora Juliana Rosinoli de novo. Mas hoje é a menopausa. O assunto é algo que eu não quero viver. Doutora Juliana, por que que temos tanto medo da menopausa? Obrigada pelo convite, estar aqui falando desse tema que é tão frequente no meu consultório e hoje em dia acho que de todos os consultórios de ginecologia, né? Então, muitas mulheres, as mulheres têm medo de envelhecer, né? Então elas acham que a menopausa é o fim da vida e depois da menopausa eu tô velha, acabou. Por quê? Porque antigamente as mulheres de 50 anos eram mulheres mais velhas, eram mulheres que já estavam com seus filhos já grandes, né? Se reproduziam muito cedo, então eram mulheres que não se cuidavam tanto, nem tinha tanto acesso aos cuidados, e aí com isso eram mulheres realmente mais envelhecidas. E a gente sabe que a menopausa é o final do período reprodutivo da mulher. Então, a mulher que acha que não vai mais reproduzir, ela acha que ela tá velha. Então, a maioria tem medo da menopausa. Mas a gente sabe que hoje em dia a menopausa é uma fase apenas da vida da mulher e às vezes é a melhor fase da vida da mulher. E não precisa ter medo, porque a gente A tem melhor fase, muito duvido. Ai, tratamento. desculpa. É uma fase que a mulher já está madura, os filhos já estão praticamente criados, e aí ela consegue fazer os planos dela com mais facilidade, porque ela já passou também por uma fase que ela ganhou dinheiro, então ela pode viajar, ela pode se planejar. Então tem que pensar assim, que a gente vai passar por essa fase e que é uma fase que vai ser muito boa também. A gente sabe que mulheres hoje que nascem agora, elas têm expectativa de vida de quase 100 anos. Então você imagina metade da vida em menopausa. A gente tem que desmistificar isso e Exatamente. saber que a gente tem tratamento, tem acompanhamento e que as mulheres não precisam ficar com medo de entrar em Ah, eu tenho, menopausa. eu quero. Por favor, já marca minha consulta, que eu acho que eu já tô no climatério. E como é que faz essa diferença de climatério e menopausa? E aí, essa pergunta é muito frequente. As mulheres ficam meio confusas. Elas chegam no consultório e falam: eu vim aqui porque eu acho que eu tô nesse negócio de climatério, menopausa, não sei muito o que que é. A gente sabe que a mulher hoje, depois dos 40 anos, a brasileira principalmente, depois dos 39, 40 anos, já entra em fase de climatério. Por que que eu digo a brasileira? Porque a mulher brasileira hoje, ela tende a entrar em menopausa com 48. Menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Então, se ela entra com 48, o climatério é de 10 a 8 anos antes, 10 a 8 anos depois. Então, ela com 40 anos, ela já começa, às vezes, a ter alguns sintomas de que ela vai começar essas alterações, que vai entrar em menopausa em torno dos 48. Então, às vezes, a mulher está irritada, está sem dormir, está sem paciência com o parceiro ou com as crianças, ou no ambiente de trabalho, ela não sabe nem o que está acontecendo, perde a linha, briga com todo mundo. Isso já é um sintoma de climatério. Então, muitas mulheres não percebem que estão nessa fase e que o climatério às vezes vem com alguns sintomas esquisitos também, que a mulher às vezes sente um ressecamento até na vista, umas coisas que ela não sabe que, da onde vem, tem zumbido no ouvido, tem coisas que você fala assim, nossa, se não for nada, pode ser sim Este é o climatério, momento de né? procurar o profissional que trata? Sim, a gente sabe que as mulheres já têm esse costume, né, de ir no Eu acho que eu ginecologista. preciso, Então, porque a minha se você visão já tá. se você tem realmente algum sintoma, principalmente da parte emocional, principalmente labilidade Não, acho que emocional, tem. irritabilidade, insônia, porque o primeiro hormônio que a mulher perde nessa fase, que começa a declinar, é a progesterona. E a progesterona é o hormônio que traz calma, que traz um sono mais tranquilo, que dá o equilíbrio para a mulher. Então, quando começa a aparecer meio maluca, tem que procurar ajuda, porque pode ser climatério. E eu vejo uma coisa muito importante que impacta muito, ao meu ver, é quando a paciente entra na menopausa, as mamas delas viram gordurosas, elas caem, aquilo ali a paciente, mas assim, há um ano atrás eu tava com a minha mama no lugar e agora eu tô assim, né? Então isso é uma coisa que impacta. Quais são as alterações hormonais? Como é que a gente pode identificar? Porque para mim impacta muito a mama, né? Eu É. vejo as pacientes assim, as mamas, o resultado, que o ano passado estava lindo no lugar e de repente a mama não tá Tá bem muito mais, ruim, é. né? Isso é uma Quais são coisa as que alterações Isso é hormonais? uma coisa que não acontece no homem. O homem, ele tem o declínio muito devagar e a mulher não. A mulher, quando ela entra em É menopausa, ela já tem incrível. aquela queda hormonal brusca e isso afeta demais a E mulher, acha que não o só a parte cirurgião plástico emocional. deixa a mama Acho que cair. o cirurgião, não, acho que o cirurgião plástico vai resolver tudo de uma vez, né? Mas é Porque muito incrível é a isso, assim, mama que ela cai, faz a é o cirurgia, entrou abdômen. na menopausa, a mama pá.
É, a mama cai, o abdômen fica maior, porque a mudança da composição corporal ela é frequente e Que é justo. comum, não adianta que vai acontecer. Por isso que muitas mulheres falam: ah, eu não tinha essa barriga, de repente eu estou malhando do mesmo jeito, eu estou me alimentando do mesmo jeito e o meu abdômen cresceu. Por que que o abdômen cresceu? Pela mudança da composição corporal, pela queda do estrogênio. Não só do estrogênio, mas o principal é a queda do estrogênio que faz essa mudança, né? E aí a mulher tende a ter a mama mais gordurosa, a mama mais gordurosa ela vai cair. É E isso a incrível. gente sabe que para tudo isso tem tratamento. Muitas mulheres falam assim: ah, se eu fizer reposição hormonal, eu vou voltar ao que era antes. Não vai voltar. Uau. Gente, não tem como voltar ao que era antes, até porque a gente não faz reposição em doses altas igual antigamente, que se fazia e deu muito problema. As mulheres tiveram câncer de mama, né, em 2020, em 2002, quando saiu o primeiro trabalho, que foi o WHI, que foi um trabalho que mostrou que as mulheres estavam causando câncer de mama, a reposição hormonal, por quê? Porque foi feito hormônio errado, na época errada, com doses altas em mulheres que já estavam em menopausa há muito tempo, que não é o que a gente usa hoje. Eu falo com as mulheres, hoje a gente usa hormônios com a molécula semelhante ao que o organismo produz, em doses baixas e na janela de oportunidade, que é quando está no climatério. Então, quando você está em climatério, que já acontece esse declínio, a gente já tem que entrar com a reposição. Por quê? Porque depois de 10 anos, os receptores no organismo já estão fechados, eles não têm mais aqueles receptores para o hormônio. E aí você vai estimular uma coisa que não existe. Então, eles vão ficar os hormônios soltos ali, circulando no sangue. Eu falo procurando o lugar que eles não têm, né? Que não tem que estar, que é a mama, ou que é o endométrio, que é a camada interna do útero ali, para poder provocar câncer. Por Né? isso, Então, tratar menopausa é com um profissional especializado, uhum. né? E eu hoje, então, eu posso dizer, minha paciente, que ela não precisa viver a menopausa. Eu posso dizer isso? Sim, na verdade, todas nós vamos chegar em menopausa, mas que ela consegue viver da melhor forma possível essa fase, que é Ela uma consegue fase muito namorar, ela boa. consegue ter libido, ela Consegue consegue namorar, ter. consegue ter libido. Eu tenho muitas pacientes muito satisfeitas da parte sexual também, porque hoje a gente tem muito tratamento para isso. Não só para libido, mas para dor na relação, ressecamento vaginal. A gente tem muito tratamento que já vem surgindo. A gente tem hormônios em microdose que a gente pode usar em mulheres que já tiveram câncer de mama. Então, você pensa bem assim, que Sensacional. esse ano no guideline de menopausa que saiu em maio, saiu que a mulher já pode usar um estrogênio em dose baixa, que existe na farmácia para comprar, mulheres que tiveram câncer de mama. Para quê? Para melhorar dor na relação, ressecamento vaginal, incontinência urinária. Então, assim, a síndrome, que a gente chama de síndrome gênito-urinária da menopausa, já pode ser tratada com hormônio. Então, Sensacional. olha que coisa Nossa, maravilhosa a muito gente ter maravilhosa. hormônios, né, que podem tratar. Hoje, assim, é uma pergunta meio à parte, falaram que sobre os implantes hormonais que estão proibidos. Meu Deus, eu quero meu implante. A questão do implante, ela é muito controversa, né? Porque a gente sabe que já existe há mais de 40 anos por um médico, que foi o mesmo médico que fez o implante, que descobriu o implante contraceptivo, que é o que a gente tem liberado pela Anvisa hoje, que é o Implanon, aquele da pele do braço. O mesmo médico que descobriu o Implanon e vendeu para a indústria farmacêutica, né, patentear e vender para as pessoas, para os médicos colocarem, é o mesmo que fez o implante elástico que a gente coloca os hormônios. Só que hoje em dia tem muitas farmácias que fabricam hormônios que a gente não tem que usar no organismo, né? Então, assim, tem pessoas que colocam, às vezes, muito esteroide anabolizante nos hormônios, que colocam substâncias que a gente não sabe como que vai ser a liberação dela no organismo, hormônio tiroidiano. Então, assim, Mas como é que virou. tá Eu agora? falo Tá que tem gente que proibido? Se faz eu uma precisar salada. no Então, meu assim, hormônio, eu não vou ter? Eu não vou poder hoje, ter meu hoje ainda implante? não pode mais ser feito. Por quê? Porque precisa de uma regulamentação. Era uma coisa assim, você pode fazer o implante do Isso que pode você mudar, quiser. então? Isso pode mudar, porque eu Isso, quero meu implante, isso vai mudar. desculpa. Isso vai mudar porque a gente sabe que tem mulheres que não se adaptam com outra Eu via também não me. e que elas precisam daquela via de implante para poder fazer reposição hormonal e principalmente fazer um bloqueio hormonal de endometriose com a gestrinona, né? Então, assim, mas eu tenho pacientes que elas não se adaptaram com o gel, tiveram alergia com adesivo, a via oral, por ser mais trombogênica, a gente não usa o estrogênio por via oral mais, então elas usam o quê? Usa implante. Eu tenho paciente que usa implante já desde Então, mas e 2017. agora, como é que ela vai fazer? E agora ela está aguardando, porque a gente vai tentar Vamos torcer retomar, logo, porque a acho gente que vai não é tentar justo, retomar né? os tratamentos com
o gel ou o adesivo, já está retomando, mas eu acredito que a gente vai ter uma liberação melhor em relação a isso, até porque a gente já tem trabalhos mostrando que a gente pode usar o estrogênio, pode usar a testosterona por via de implante com segurança. Então, tem Foram muito muitos trabalho sendo profissionais que estudado que vai ser entraram nessa publicado. história, né? Então, assim, É, acho que isso tem que ser resolvido lógico, logo, uhum, imediatamente, é. né? Eu acho que tem isso também, né? Tem muitos profissionais que às vezes não estudaram aquela via ali do implante, que não estudaram a própria fisiologia hormonal em si e não sabe como que vai lidar, principalmente com as intercorrências, que a gente tem muito. Eu tenho muito em consultório paciente que às vezes colocou o implante, tá com sangramento, o médico, vai no ginecologista para tratar o seu sangramento. Então, se ele colocou um hormônio dentro do organismo da pessoa, ele é responsável É, por aquele hormônio enquanto tiver duração dele. Então, ele tem que saber tratar as intercorrências. Não é, teve um sangramento genital, vai para o seu ginecologista. Ele tem que saber tratar a intercorrência, né? exatamente. Então, e eu acho que isso foi uma coisa que também motivou muito a proibição. Por quê? Porque tem muita coisa que não tem trabalho, tem muita coisa que não foi estudada e a farmácia acaba fazendo, porque a manipulação ela já é um outro tipo de regra em relação aos medicamentos que a gente compra na farmácia, e aí a pessoa não tem aquela regulamentação precisa, vai fazendo o que quer, e o médico prescreve, a farmácia faz Que e isso se entrega. resolva Então, eu acho logo. que tem que Muito resolver, né? obrigada. Já vou agendar minha consulta, porque eu acho que eu estou no climatério. Então, será muito Muito bem-vinda. obrigada.